cedo ou tarde você vai receber um caso desse no seu escritório. O cliente chega para você desesperado, falando: eu preciso da sua ajuda. Eu fui tentar fazer um crediário, um financiamento, tirar um automóvel e não consegui. Apareceu que o meu nome tá negativado, mas eu não tenho ideia do que é isso. Tô com todas as contas em dia, nunca recebi nenhum aviso de negativação e aí tá aquilo. Agora eu não consigo financiar mais o imóvel. Demorei tanto tempo para juntar o dinheiro e agora eu não consigo ir lá e comprar a casa, comprar o terreno que eu tanto queria, tirar esse automóvel que eu preciso para trabalhar, que eu preciso para fazer Uber, não importa. O teu cliente não conseguiu realizar alguma coisa porque o nome está negativado sem saber por quê. Então me acompanha que eu vou te explicar como que funcionam esses casos e o que você como advogado pode utilizar para fundamentar e depois como que você liquida o valor que teu cliente tem para receber e quanto de honorários você tem para receber. Eu tô aqui com um caso concreto para a gente analisar. Vou analisar a petição inicial, o acórdão e depois te mostrar como fazer o cálculo. A petição inicial é um caso do autor que se foi até uma loja tentar fazer um crediário e não conseguiu. Não conseguiu porque descobriu lá que o CPF estava negativado. Ficou surpreso de como assim está negativado? Não tenho nenhuma dívida, não tenho nada. Foi consultar o Serasa e viu que tinha uma negativação do Banco Losango que nem tinha conta, imagina. Você vai tentar comprar alguma coisa e descobre que um banco que você nunca teve conta tá te cobrando alguma coisa e negativou lá no Serasa. O autor tentou resolver, tentou descobrir o que era. Ficou evidente, bom, alguém abriu uma conta com meu nome, não sei como, fez uma fraude, pegou o dinheiro, ficou devendo e eu fiquei no prejuízo. Infelizmente, esse é um caso corriqueiro. A quantidade de fraudes que se fazem com o CPF, com o nome das pessoas, está cada vez maior. Então é bem possível que se você ainda não pegou um cliente com um caso desse, você vai pegar na tua carreira aí como advogado. Tá, mas chegou um caso desse no meu escritório. Qual que é a fundamentação que você utiliza? Eu vou trazer a fundamentação desse caso concreto. Primeiro, uma fundamentação bem simples, gente, não é nada complicado. Você pega uma jurisprudência que demonstra, olha, esse tipo de caso que tem negativação por fraude de terceiros é algo que já tem bastante jurisprudência decidindo que é obrigação da parte ré ter controle, evitar fraude e se negativar indevidamente, pagar danos morais. Então essa petição inicial, ela trouxe justamente uma jurisprudência que corrobora para a tese, corrobora para o cliente dela, e nessa jurisprudência foi arbitrado R$20 mil de danos morais. Eu vou deixar esse númerozinho aqui, se você quiser pegar a jurisprudência, aqui na descrição. E trouxe também o artigo 14 do CDC, que quem fornece o serviço, nesse caso o banco, é responsável pelos danos causados ao cliente, independentemente de culpa. Então, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Então, se o banco não viu que estava acontecendo uma fraude, se colocou no Serasa de forma indevida, sem comunicar, sem verificar se estava tudo certo, é culpa do banco. Então o banco tem, mesmo se não tenha culpa da fraude ter acontecido, ele tem responsabilidade por todo o fato que aconteceu. E a petição inicial fez o pedido de R$20 mil de danos morais. E o que aconteceu com esse caso? Eu tirei da análise para conversar um pouquinho agora contigo. Percebe que esse é um caso relativamente comum na advocacia. É importante, quando você atende seus clientes, você estar atento a esses casos que são comuns. Que muitas vezes você tem um cliente que passou por uma situação parecida e não sabe que ele teria o direito, ele só fica com aquilo guardado, remoendo aquilo e não procura resolver. Então, esse tipo de causa, vale a pena muitas vezes você colocar 2 ou 3 perguntas numa entrevista inicial para verificar se você não tem algum cliente com esse direito. Perguntar, você já por acaso já sofreu uma negativação indevida? Apareceu um nome e foi negativado sem que você tivesse feito nada? Uma pergunta simples, muitas vezes de um cliente que você está atendendo por outro direito, pode identificar essa ação. Então é muito importante você ter algumas perguntas chaves, como essa que eu falei agora, para identificar direitos em casos que não tem nada a ver. Então teu cliente chegou para conversar sobre um assunto que não tem nada a ver, uma aposentadoria, uma trabalhista, e você faz essa pergunta para checar. Talvez tem alguns casos relativamente comuns que, se eu checar ali na inicial, eu posso aumentar a quantidade de ações ou de honorários totais do meu escritório em 10%, porque eu estou fazendo uma checagem. Então não deixe de colocar pergunta assim na sua entrevista inicial ou na conversa que você tem com todos os seus clientes. Agora vamos continuar no caso. O que o acórdão decidiu? E eu gosto de trazer a fundamentação do acórdão porque muitas vezes ela pode colaborar para você criar a tua tese, criar suas petições iniciais, para entender qual que é a fundamentação que os acórdãos estão utilizando para conceder o dano moral nesse caso.
E a explicação trouxe os principais pontos aqui, que primeiro, o apelado não era devedor e não merecia ter sido negativado. Ficou 2 anos negativado sem dever nada. Segundo, se o banco permitiu, não verificou que tinha fraude, mesmo assim negativou, ele falhou com seu dever de diligência, devendo ter maior cautela ao permitir a negativação do nome do suposto contratante. Então, por mais que tenha sido uma fraude, o banco também tem responsabilidade sobre isso. Terceiro, eu falo do dano in répcia, que se configura como um ilícito civil de mera conduta, independentemente dos resultados que possa vir a provocar na esfera psicossocial do ofendido ou na concreção da sua vida de relação. O que isso quer dizer? Que o simples fato de ter acontecido gera dano, independentemente do resultado desse dano. Depois teve que pegar uma terapia. Era a casa dos sonhos. Independentemente disso, tem dano. Então é um ponto muito forte. E quarto ponto é a súmula que o acórdão traz para embasar o dano moral. O dano moral alcança prevalentemente valores ideais, não apenas a dor física que geralmente o acompanha, nem se descaracteriza quando simultaneamente ocorrem danos patrimoniais, que podem até consistir numa decorrência, de sorte que as duas modalidades se cumulam e têm incidências autônomas. Então aqui está dizendo que o dano moral não depende de dor física, não depende dessa comprovação também. Então ele traz esses 4 pontos importantes que fundamentam todo o acordo para declarar que realmente esses débitos que estavam lá no Serasa, que negativaram ele, não são devidos e que os réus têm que pagar R$10 mil em danos morais para ele, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção a partir do momento do arbitramento, que é a data de publicação do acordo. Além disso, competenciais de 20%. Olha que interessante, então agora você tem uma boa base de como fundamentar as suas ações que acontecerem no seu escritório por negativação por fraude de terceiros. E agora eu vou te mostrar como que você faz a liquidação da sentença para apurar o valor correto devido ao seu cliente e devido a você também. Eu vou entrar aqui no cálculo jurídico, eu vou pegar um cliente aqui, a Joana, vamos falar que esse é o processo da Joana, e vou colocar um cálculo novo de atualização de débitos judiciais, que serve para valor da causa, de ações cíveis e para liquidar a sentença também. Vou colocar o nome do cálculo, cadastro indevido, Serasa, danos morais. O termo final, que é a data que você está fazendo o cálculo, para 5/5 de 2022. O índice de correção monetária, qual que é o índice nesse caso? Vamos ver. Foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, normalmente é o TJSP. Então, não falou, mas por selar, vou colocar o TJSP. O juros mora, que é 1% ao mês, a partir de uma data fixa, que é a data da citação. Vamos ver qual que é a data da citação? 15/12/2018. E honorários sucumbenciais de 20% sobre todos os débitos. Gerar cálculo, agora você vai adicionar um débito, que é o valor dos danos morais. Qual que é a data do vencimento dos danos morais? Normalmente, quase 100% dos casos, é a data do arbitramento. Nesse caso, como foi arbitrado no acórdão, eu vou colocar a data de publicação do acórdão. É importante porque ele vai ser atualizado monetariamente a partir da data de arbitramento, que é a data de publicação do acórdão ou da sentença, se tiver sido arbitrado em sentença. Escreve que é dano moral, coloca o valor de R$10 mil. Pronto, agora você tem o resultado, olha, R$17 mil no total. R$10 mil do principal, R$4 mil de juros de mora e R$2.898 de honorário de sucumbência. Então, o total de débitos devido ao seu cliente é R$14.490. Se você cobrou 30%, você vai receber aproximadamente R$5 mil de honorários contratuais, mais R$2.898 de honorários sucumbenciais. Então, um pouco menos de R$8 mil para o seu escritório de advocacia. Agora que você tem esse cálculo, você precisa iniciar a liquidação de sentença. Como que você inicia? Bom, você já tem um cálculo, então é muito fácil. Você vai realizar uma peça de liquidação de sentença e anexar esse relatório de cálculo, que tem cálculo de maneira discriminada e toda a metodologia do cálculo utilizada para não ter dúvida, para não ter problema, o que aconteceu, como que foi calculado. Não, tá tudo aqui explicando como que se calcula cada ponto. E é isso. Essa é uma ação relevante de você ter aí na sua advocacia. Muitas vezes você consegue identificar ela para um cliente que chegou ao seu escritório querendo outra coisa, outra ação, mas uma simples pergunta, você já teve o seu nome negativado indevidamente, você pode mapear, colocar um ponto de atenção, talvez esse cliente tenha direito a alguma ação e pode trazer ali R$5 mil, R$8 mil de honorários para o seu escritório de advocacia. Comenta aqui para mim que outro caso concreto, estudo de caso você quer ver aqui no YouTube do Cálculo Jurídico, que a gente está realizando estudo de casos de várias ações de alto impacto para a advocacia. Obrigado, até mais.